Sem perder tempo, irmãos, livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 12. Livro de Tiago, capítulo 3. O texto diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, né? E aqui o perfeitos é a ideia de maturidade, totalmente maduro. Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim bênçãos e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Esse texto, normalmente quando nós ouvimos pregações em relação a ele, fala-se muito no sentido de falar mal um dos outros, de fofoca, de maledicência, de murmuração. E tudo isso está certo. Esse texto também está falando de tudo isso. Só que hoje eu queria trazer uma reflexão sobre algo específico que faz parte deste contexto. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria o seguinte: a língua que denuncia o coração. Coerências bíblica versus preconceito. Eu queria falar muito sobre preconceito nesta manhã. E também falar que fazer uma autoculpa, né? Porque quando a gente fala de língua, de falar mal, de vacilar naquilo que fala, eu automaticamente, como todos, tenho meus momentos que eu falo o que eu não devo, às vezes eu falo demais, eu sou muito brincalhão, e às vezes nesse ser muito brincalhão, eu exagero. E uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre ter em mente, que às vezes a gente só lembra das coisas que as pessoas falaram e nos magoaram. Mas pense em quantas vezes você falou algo que magoou outras pessoas.
Então, antes de tudo, a gente precisa fazer essa autoanálise e saber que todos nós somos falhos na questão do falar. E quando eu falar em língua, você entenda de todas as formas, desde o falar, do teclar, desde postar algo nos stories, de todas as formas de comunicação. Quem se comunica por sinais, e é isso que Tiago está trazendo aqui nesse texto. E nós vivemos em uma era onde as opiniões são formadas e expressas com a velocidade de um clique. Em meio a tanto ruído, a palavra de Deus nos chama a uma reflexão profunda sobre o poder e a responsabilidade de nossa comunicação. E poucos nos guiam nessa reflexão com tanta clareza e praticidade como Tiago. E quem foi Tiago? Tanto a tradição e as escrituras nos apontam para o irmão, meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Alguém que inicialmente era cético, mas que foi transformado pelo encontro com o Cristo ressurreto, tornando-se uma coluna na igreja de Jerusalém. Isso está explícito em Atos 15. E o mais interessante é que na carta de Tiago ecoa a sabedoria do livro de Provérbios e a radicalidade ética do Sermão do Monte. Não poderia ser diferente, ele conviveu com seu irmão ao longo da sua vida. Tiago não está interessado em uma teologia abstrata, mas na fé que se prova viva pelas obras, na religião pura que cuida dos necessitados e se guarda da corrupção do mundo. E um dos termômetros mais precisos desta fé viva para Tiago, um dos termômetros é a nossa língua. E ele nos adverte em Tiago 1:26, dizendo assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Palavras duras, mas necessárias. Tiago, no capítulo 3, o qual nós lemos esta manhã, ele usa algumas imagens poderosas para descrever o impacto da língua. Ele compara a língua ao freio na boca de um cavalo e ao leme de um grande navio. Ambos objetos são pequenos instrumentos, mas que direcionam forças imensas. Assim é a nossa língua, um pequeno membro que pode direcionar todo o curso da nossa vida, para a bênção ou para a maldição. Quem a controla demonstra um fruto muito importante do Espírito, que é o domínio próprio, um sinal de maturidade espiritual. Mas o potencial da língua não é apenas diretivo, é também destrutivo. Tiago a compara a uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Ele também compara a um fogo consumidor, um mundo de iniquidade que contamina todo o corpo. E pior ainda, ele descreve a língua como indomável, cheia de peçonha mortal, ou seja, cheia de veneno. E pensando nisso, quantas vidas, quantas reputações, quantas famílias e igrejas já foram devastadas pelo fogo de palavras impensadas, fofocas, calúnias, críticas ácidas ou até discursos de ódios. Quem nunca viu algo desse tipo acontecer no meio da igreja? E a maior
incoerência que Tiago denuncia com veemência é usar a mesma boca que louva a Deus para amaldiçoar o nosso próximo, que foi criado à nossa imagem e semelhança, por meio desse mesmo Deus. Ele compara isso a uma fonte que jorra água doce e amarga ao mesmo tempo, ou uma figueira que produz azeitonas. É uma contradição insustentável. E ele fala: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. E por que a língua tem esse poder tão devastador? E por que é tão difícil controlá-la? Nos ensinos de Jesus isso é bem claro. Quando ele diz, lá em Mateus 12:34 ou Lucas 6:45, a boca fala o que o coração está cheio, como os irmãos falaram. Ou seja, a língua é como uma janela do coração. Nossas palavras, elas não surgem do nada. Elas são o transbordar do nosso interior. Elas revelam nossas verdadeiras crenças, nossos medos, nossas idolatrias e, dolorosamente, os nossos preconceitos. E tudo isso tem muito a ver com uma questão cultural, com aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância. Muitos pecados que nós carregamos por gerações e que trazem esses preconceitos. E não convém que nós, como cristãos, sejamos assim. O preconceito, o julgamento prévio, a generalização injusta, o olhar de superioridade, tudo isso se torna um ninho no nosso coração e se manifesta pela língua. Há uma pressão na nossa sociedade para que a gente use uma linguagem inclusiva, para evitar generalizações e não ofender grupos específicos. Em si, o desejo de respeito pode ser louvável. Contudo, como cristãos, nosso chamado vai muito além de simplesmente evitar ofender ou seguir uma cartilha social. E o que é isso que a sociedade usa? É o politicamente correto. Quem nunca já ouviu falar do politicamente correto? E o que a gente aprende? Não se trata de ser politicamente correto somente, mas de ser biblicamente coerente. A motivação do politicamente correto é agradar a opinião pública. Mas quem busca ser biblicamente coerente busca refletir o caráter de Cristo, que é cheio de graça e verdade. O politicamente correto muitas vezes busca silenciar a ofensa, talvez por medo ou conveniência. Já o Evangelho, por sua vez, busca a transformação do coração, que leva a uma comunicação, a uma fala que edifica. Note Jesus. Jesus nunca evitou falar a verdade por medo de ofender alguém. É só pensar no que ele dizia para os fariseus, a forma dura que ele falava com os fariseus. Mas a sua verdade era sempre temperada com amor e visava a restauração das pessoas. Ele confrontou o pecado, mas acolheu o pecador. A coerência bíblica nos chama a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a considerar os outros superiores a nós, como é dito em Filipenses, a reconhecer que em Cristo não há mais barreiras de raça, status ou gênero, e a tratar a todos com a dignidade devida a portadores da imagem de Deus. Então, irmãos, como nós vimos,
Nossa língua pode ser uma janela para o coração, revelando aquilo que verdadeiramente nos governa. Infelizmente, muitas vezes, o que ela revela são preconceitos arraigados, julgamentos apressados e uma falta de amor que não condiz com a fé que professamos. Agora, nós vamos examinar, e não com o intuito de apontar dedos, mas para que o Espírito sonde nossos próprios corações antes de tudo. Pois existem diversas formas comuns de preconceito que podem se manifestar em nossas palavras e atitudes. Então nós vamos examinar alguns preconceitos. E para cada um nós vamos ver exemplos de falas prejudiciais e um breve contexto do Brasil, né, da nossa sociedade, e um breve contexto da nossa igreja. E nós vamos contrastar essa resposta comum do politicamente correto com a profundidade da sabedoria bíblica. Então nós vamos examinar alguns preconceitos que nós vemos na nossa sociedade e algumas falas preconceituosas. Primeiro preconceito é o preconceito racial. E as frases que eu vou falar são frases bem genéricas, mas existem muitas outras frases e atitudes que levam a esse tipo de preconceito. Mas algumas das frases que nós ouvimos por aí, como, é moreninho, mas é de confiança. Cabelo ruim assim, só Deus na causa. Gente da cor dele tem o sangue quente. E nós vemos que no Brasil, apesar do mito da democracia racial, possui um racismo estrutural profundo, herdado desde a escravidão e que se manifesta em desigualdades sociais, violência e estereótipos. Já olhando para a igreja, nas igrejas, embora o discurso oficial seja de igualdade, o racismo ele pode aparecer de forma velada, na baixa representatividade de lideranças negras, na reprodução de estereótipos, na invisibilidade de pautas raciais ou até na manifestação explícita de discriminação, como mostram pesquisas e relatos de movimentos negros evangélicos. E o que o politicamente correto vai falar sobre isso? O politicamente correto vai dizer, de forma bem resumida, isso é racismo estrutural. Você precisa desconstruir esses conceitos e reconhecer seus privilégios. Bonita frase, né? Só que é muito raso. Porque o politicamente correto é mais para preservar uma imagem social. Agora eu vou falar da sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, ela tem o intuito de transformação de um coração pecaminoso. A sabedoria bíblica vai dizer assim: todos foram criados igualmente à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Deus, de um só, fez toda a raça humana. Atos 16, 26. Não havendo distinção de valor entre etnias. Em Cristo somos um povo. Não pode haver grego nem judeu, bárbaro, escravo livre, porém Cristo é tudo e em todos. E é isso que nós precisamos ter em mente. Não aderir ao politicamente correto porque todo mundo está aderindo, mas ter esses princípios bíblicos arraigados no meu coração. Politicamente correto, por mais bem louvável que ele seja em alguns pensamentos, os princípios bíblicos são bem mais fortalecidos, são bem mais substanciais para a nossa vida. Então esse é o primeiro preconceito.
O segundo preconceito é o preconceito de classe social, chamado aporofobia. E nós vemos algumas frases como: pobre só vive pedindo, gente de favela é tudo igual, bandido ou acomodado, ou mendigo é vagabundo, não quer trabalhar. E a aporofobia, a aversão aos pobres, é marcante no Brasil, país que nós sabemos que é de extrema desigualdade social. Manifesta-se na arquitetura hostil das cidades, na criminalização da pobreza e no desprezo por aqueles em situação de rua ou vulnerabilidade. Já nas igrejas, pode surgir no tratamento diferenciado dado a membros mais ricos, na falta de acolhimento genuíno aos necessitados ou em teologias que associam a pobreza à falta de fé ou à maldição hereditária, ignorando fatores estruturais. Infelizmente, existem ministérios que escolhem abrir igrejas apenas em áreas consideradas nobres. E a resposta do politicamente correto é: você está sendo elitista e reproduzindo um discurso de ódio contra os pobres. É preciso ter mais consciência de classe. Agora a sabedoria bíblica vai dizer: Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino. Isso está lá em Tiago 2,5. A Bíblia condena veementemente a opressão ao pobre, Provérbios 14:31, e exorta ao cuidado e à generosidade para com os necessitados. Eu fico muito triste quando as pessoas acham que a pauta da pobreza é uma pauta de política da esquerda. Quando o próprio Jesus, a quem nós seguimos, se identificou com os pobres e marginalizados. Então essa pauta é nossa, é dos cristãos, é de quem tem Jesus, é de quem se identifica com os mais necessitados. O terceiro preconceito é o preconceito regional, de sotaque, que é a xenofobia interna. Até vimos essa semana um jogador de São Paulo que foi acusado de xenofobia contra um venezuelano, chamando ele de morto de fome, devido aos problemas que se passam na Venezuela. Então nós vemos frases como: nordestino é tudo preguiçoso e vive à custa do governo. Gaúcho é muito metido, se acha superior. Carioca é malandro por natureza. Acho que eu já falei alguma dessas aqui, irmão, não vou mentir não. O Brasil, com sua vasta diversidade regional, também apresenta forte preconceito entre regiões, especialmente do Sudeste e Sul contra Nordeste. E a maioria dos pais de quem mora no Sul e Sudeste veio do Nordeste, né, gente? Não dá nem para... Sotaques são frequentemente ridicularizados e os estereótipos negativos são associados a diferentes culturas regionais. Já dentro das igrejas, isso pode se manifestar em piadas, na dificuldade de aceitar lideranças de certas regiões ou na imposição de um padrão cultural supostamente neutro, que é geralmente do Sudeste. O politicamente correto vai dizer: não generalize as pessoas por sua origem ou sotaque. Isso é xenofobia regional e ignora a diversidade cultural do país. Tá vendo? É uma verdade. Mas é algo mais para agradar a sociedade no discurso do que ter uma profundidade no coração. Já a sabedoria bíblica vai dizer: em Cristo não há barreiras geográficas ou culturais que determinem valor. A igreja é um corpo formado por toda tribo, língua, povo e nação, como é dito em Apocalipse 5:9. E a diversidade, isso é uma das coisas mais lindas que eu acho no Evangelho. A diversidade na igreja, ela é uma riqueza, não é um defeito. Então aqui num culto como esse a gente tem pessoas que trabalham de médico, que trabalham
como empregadas domésticas, pessoas que trabalham em altos cargos, pessoas que trabalham em todos os locais que a gente imagina. E nós, como corpo de Cristo, somos um corpo só. E essa é a beleza da diversidade da igreja. O quarto preconceito é o preconceito de gênero, primeiro contra mulheres. Frases preconceituosas. Mulher não serve para liderar na igreja, tem que ser submissa. Quem já nunca ouviu frases como essa? E graças a Deus tem tantas mulheres aqui na PIB liderando, né? Muita emoção atrapalha o raciocínio, por isso o homem decide melhor. E a velha que é lugar de mulher cuidando da casa e dos filhos. Graças a Deus isso tem melhorado. Mas ainda existe muito preconceito. O machismo estrutural permeia a sociedade brasileira, resultando em violência, desigualdade salarial e subrepresentação feminina nos espaços de poder. Já nas igrejas, apesar do papel fundamental das mulheres na história e na prática, muitas enfrentam barreiras para exercer dons de lideranças e ensino, baseado em interpretações bíblicas restritivas e culturais, sofrendo preconceito e desvalorização. O politicamente correto vai ser enfático dizer: isso é machismo. Mulher pode e deve ocupar todos os espaços que quiser, inclusive de liderança. O famoso meu corpo, minhas regras, né, que o pessoal usa muito aí fora. Já a sabedoria bíblica vai dizer que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus e receberam o mesmo Espírito Santo sem distinção lá no dia de Pentecoste. A Bíblia registra mulheres exercendo papéis de liderança e ministérios importantes, como Débora em Juízes, Priscila em Atos, Febe em Romanos. Embora haja debates sobre funções específicas, a dignidade e a capacidade dada por Deus à mulher são inegáveis. Então, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Preconceito contra homens, e vocês vão entender o que eu estou falando. Frases como: homem que chora é fraco e frouxo. Homem que ajuda em casa com tarefas domésticas é mandado pela mulher. Homem sensível demais não é homem de verdade. No Brasil, o que é chamado de masculinidade tóxica impõe padrões rígidos sobre como homens devem se comportar, suprimindo emoções, desencorajando a vulnerabilidade e a participação de tarefas domésticas ou no cuidado dos filhos. Nas igrejas, esse modelo pode ser reforçado por discursos que exaltam uma força bruta, dificultando que homens expressem sua fraqueza, busquem ajuda ou desenvolvam sensibilidade. Eu que já tive quase um burnout, sei muito bem o que é isso, que é você acordar para trabalhar, se olhar no espelho e começar a chorar porque você não consegue sair de casa para trabalhar. E quando eu entendi essa minha vulnerabilidade, eu entendi quem eu sou em Cristo mais ainda. Que a palavra diz: quando eu estou fraco é que eu estou forte, pois o Senhor me sustenta por meio do teu Espírito Santo. Então não é errado mostrar vulnerabilidade. Quando você tiver, peça ajuda. Busque ajuda psicológica. Busque ajuda de pastores, líderes, irmãos em Cristo. O politicamente correto vai dizer: homens também podem e devem ser vulneráveis, chorar e expressar sentimentos. Não existe um jeito certo de ser homem. Já a sabedoria bíblica vai dizer: Jesus, o homem perfeito, chorou publicamente e expressou profunda angústia. A Bíblia
ela valoriza a humildade, a mansidão e o serviço. Características que fogem do estereótipo do machão. José, o pai terreno de Jesus, foi um exemplo desse cuidado e serviço. Sexto preconceito é o preconceito contra jovens, chamado adultismo, com frases como: crente novo é fogo de palha, logo se desvia. Essa juventude de hoje não quer nada com Deus, só pensa em festa. Essa geração é muito mimada e rebelde. No Brasil, o adultismo é o preconceito contra jovens, desvalorizando suas opiniões, capacidade e experiências pelo simples fato de serem jovens. Isso se reflete na dificuldade e na inserção no mercado de trabalho e na falta de espaços de participação. Já nas igrejas, pode se manifestar na infantilização dos jovens, na resistência em confiar-lhe responsabilidades ou ministérios, e em generalizações negativas sobre sua espiritualidade ou compromisso. E o politicamente correto vai dizer: você tem que respeitar a juventude e dar espaço para que eles se expressem e participem. A sabedoria bíblica vai nos lembrar que Paulo instruiu alguém chamado Timóteo, um jovem líder. E ele disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Deus usou jovens como Davi, Jeremias e Maria para grandes propósitos. A energia dos jovens, o idealismo dos jovens são vitais para a igreja. Sétimo preconceito, preconceito contra idosos, o famoso etarismo. Quem nunca ouviu, velho assim não acompanha mais a tecnologia, o ritmo da coisa, está muito velho. Deveria estar em casa descansando, não atrapalhando. As ideias dele são ultrapassadas, não servem mais. No Brasil, o etarismo é a discriminação contra pessoas com base na idade, especialmente idosos. Numa sociedade que supervaloriza a juventude e a produtividade, os mais velhos são frequentemente vistos como fardos, descartáveis ou incapazes. Nas igrejas, isso pode levar à invisibilidade dos idosos, à falta de ministérios específicos para eles, ou à desvalorização de sua experiência e sabedoria acumulada. Politicamente correto vai dizer: não discrimine pela idade. Pessoas idosas têm muito a contribuir e merecem respeito e inclusão. Tá certo. Sabedoria bíblica. Esse é um dos textos que são poesias, né? Os cabelos brancos são coroa de honra, quando encontrados no caminho da justiça. Provérbios 16:31. A Bíblia exorta a honrar os mais velhos e a buscar o seu conselho, como é dito em Provérbios 23:22. A experiência e a perspectiva dos idosos são um tesouro para a comunidade da fé. Sempre comento com os jovens, com os adolescentes, para eles não se comunicarem só com pessoas das idades deles, para que eles tenham esse contato com pessoas mais idosas, para que eles possam compartilhar as experiências e aprender um pouco mais. Irmãos, oitavo, pedi um pouquinho de paciência, já está terminando. Preconceito estético corporal, famosa, vou nessa aqui específica, que é a gordofobia. Algumas frases como: gorda desse jeito não vai arrumar marido, tem que se cuidar mais, está muito relaxada com o corpo, e com esse corpo não deveria usar essa roupa nem sair de casa. Isso existe bastante.
A sociedade brasileira ela é obcecada por padrões de belezas irreais, especialmente em relações ao corpo feminino, hoje em dia também ao corpo masculino. A gordofobia é prevalente associando a gordura à falta de saúde, desleixo ou falta de força de vontade. E ela ignora totalmente fatores genéticos, metabólicos e até psicossociais. Nas igrejas, esse preconceito pode se manifestar em comentários sobre peso, pressão por dietas, ou até mesmo na associação de gordura com o pecado da gula, gerando culpa e exclusão. E o politicamente correto vai dizer: o corpo de cada um é a sua escolha e deve ser respeitado. Não existe padrão de beleza único. E a sabedoria bíblica vai dizer: Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Nosso valor não está na aparência física, mas no fato de nós sermos criação de Deus. O corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado com equilíbrio. Mas temos que ter cuidado pela obsessão pela estética, que pode se tornar uma forma de idolatria. 9, preconceito contra pessoas com deficiência, neurodivergências, o famoso capacitismo. Frases preconceituosas como: esse menino é doido, não bate bem. Coitadinho, não tem capacidade para fazer isso. Ou frases como: não tem jeito, é um fardo para a família. No Brasil, o capacitismo é a discriminação contra pessoas com deficiências físicas, sensorial e intelectual, ou neurodivergentes, conhecidos como autismo, TDAH e vários que tem por aí. Partindo da premissa de que corpos e mentes normais são superiores. Apesar de leis de inclusão, barreiras atitudinais e físicas persistentes, nas igrejas o capacitismo pode se manifestar na falta de acessibilidade, na infantilização, na exclusão do ministério ou em visões teológicas que associem a deficiência diretamente ao pecado ou à falta de fé. E o politicamente correto vai dizer: você precisa ser mais inclusivo e parar de subestimar a capacidade das pessoas com deficiência. Use uma linguagem apropriada. Já a sabedoria bíblica vai nos mostrar que no corpo de Cristo, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Isso está em 1 Coríntios 12, 22. Deus capacita a todos para o seu serviço, e todos têm o seu valor intrínseco na sua criação. Jesus demonstrou compaixão e cura, mas nunca desprezo pelas pessoas com deficiência. 10º preconceito é o preconceito de escolaridade linguístico. Quem nunca ouviu falar, não sabe falar português direito, como quer dar opinião? É um ignorante, não estudou. Gente assim não serve para liderar nada. No Brasil, esse tipo de preconceito desvaloriza as formas de falar diferentes da forma culta padrão, associando isso a ignorâncias ou a falta de capacidade, o que está ligado à desigualdade educacional. Pessoas com menor escolaridade formal ou que usam variedades linguísticas regionais sociais são frequentemente ridicularizadas e excluídas. Nas igrejas, isso pode ocorrer ao se privilegiar uma linguagem rebuscada nos púlpitos, ao zombar do modo de falar de irmãos mais simples ou impedir que pessoas sem diploma exerçam certas funções. O politicamente correto vai dizer:
Não humilhe ninguém pelo nível de estudo ou pelo jeito de falar. Todas as variedades linguísticas são válidas em seus contextos. Já a sabedoria bíblica vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. O valor de uma pessoa não está em sua eloquência ou diploma, mas em seu coração diante de Deus. Penúltimo preconceito, que é o preconceito pelo passado da pessoa ou pelo histórico de vida. Frases como: esse aí tem a ficha suja, não dá para confiar. Quem já fez isso uma vez, faz de novo. Fulana tem fama, melhor manter distância. No Brasil, há um estigma contra ex-presidiários, pessoas que lutaram contra vícios ou que tiveram um passado considerado desviante. É forte tudo isso, dificultando a reintegração social e profissional. Nas igrejas, embora se pregue o perdão e a transformação, pode haver desconfiança, fofoca e exclusão velada contra aqueles que têm o histórico manchado, dificultando que essas pessoas se sintam verdadeiramente acolhidos e restaurados na comunidade. O politicamente correto vai dizer: todo mundo merece uma segunda chance e tem direito a recomeçar, sem ser julgado pelo passado. Já a sabedoria bíblica vai dizer: o Evangelho é a maior notícia de segundas chances. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, 2 Coríntios 5,17. Exemplos como Paulo, que era um ex-perseguidor, como Zaqueu, que foi um ex-corrupto, a mulher samaritana com um passado imoral e Raabe, prostituta, mostram o poder transformador e redentor de Deus, que não nos define por nossos erros passados quando há arrependimento. E o último, e o preconceito que eu acho que ainda a igreja tem muita dificuldade de lidar com isso, e dificuldade de abraçar e amar essas pessoas, que é o preconceito contra pessoas homossexuais. Frases no meio da igreja que parecem até normais, como: isso aí é viado, sapatão, tem que aprender, tem que apanhar para aprender. Esse tipo de gente não deveria nem entrar na igreja. Eu ser amigo de um gay, nem pensar, Deus me livre. E a homofobia ainda é uma realidade violenta no Brasil, com altos índices de agressão e assassinato contra a população LGBTQIA+. Nas igrejas evangélicas, em sua maioria, a prática homossexual, como nós sabemos, é considerada pecado com base em interpretações do texto bíblico. No entanto, essa posição teológica frequentemente pode se misturar com preconceito, ódio, generalizações e tratamento desumano, levando à exclusão, condenação e sofrimento de pessoas, inclusive das próprias famílias e comunidades de fé. O politicamente correto vai dizer: amor é amor, cada um vive sua sexualidade como quer e deve ser respeitado. Isso é homofobia e é crime. A sabedoria bíblica vai dizer: a Bíblia chama os cristãos a amar a todos, incluindo os inimigos, e a tratar o próximo com a mesma misericórdia que recebemos de Deus. Embora a visão bíblica tradicional condene a prática homossexual, isso jamais pode justificar o ódio, a violência ou a desumanização. O chamado a acolher a pessoa
condenar o pecado, o chamado é acolher a pessoa, quer dizer, e condenar o pecado. E qualquer pecado, não só o do homossexualismo, mas o pecado do orgulho, da avareza e da fofoca, todos os tipos de pecado. E nós somos chamados a oferecer a mensagem de arrependimento e graça transformadora disponível a todos em Jesus Cristo, como ele fez com a mulher adúltera. Muitos são os preconceitos que nós vemos na nossa sociedade. E precisamos assumir isso, não precisamos ter vergonha como igreja. E às vezes nós vemos esses preconceitos no meio da igreja. E essas coisas precisam ser tratadas no nosso coração. A conclusão de tudo isso não tem escapatória. E o problema da língua é fundamentalmente um problema no coração. Provérbios 10, 19 vai dizer: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Se nossas palavras frequentemente ferem, julgam, depreciam ou generalizam, isso é um sintoma de que áreas do nosso coração ainda não foram completamente rendidas ao senhorio de Cristo. E como mudar? Como se faz para mudar? Nós sabemos que não é só por esforço humano. Somos incapazes de mudar por nossas próprias forças, ou por nossa disciplina, ou aprendendo frases corretas como politicamente correto, para apenas mostrar uma imagem bonita. A transformação genuína e duradoura é uma obra do Espírito Santo. E antes de tudo, requer o quê? Requer arrependimento. Reconhecer os nossos preconceitos. E mais do que isso, palavras pecaminosas diante de Deus que nós falamos. E quando necessário, pedir perdão a quem nós ofendemos. Precisamos de uma súplica por sabedoria. Pedir a Deus a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Lembrar o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Precisamos de uma imersão na palavra, meditar nas Escrituras para que a nossa mente seja renovada, como é dito em Romanos 12, e o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus. Precisamos de vigilância e oração. Tem muita gente que quer orar, mas esquece de vigiar. Estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, como é dito em Tiago 1,19. Orar como o salmista. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. E uma das coisas mais importantes, a comunhão. Viver assim em comunidade, onde nós podemos ser corrigidos em amor e encorajados a crescer. Que hoje possamos sair daqui com o desafio de examinar a nossa fala. Examinar aquilo que nós temos falado e os preconceitos que estão arraigados à nossa fala. E tentar enxergar o pecado que jaz lá no nosso coração, no mais profundo às vezes. E a gente às vezes não enxerga. A nossa fala, ela tem sido um reflexo da graça e da verdade de Cristo? As nossas palavras, elas constroem pontes ou elas erguem muros? Elas curam ou elas ferem?
Que o nosso clamor seja como o clamor do profeta Isaías, que disse, lá em Isaías 6:5, ai de mim, pois estou perdido, porque eu, Rafael, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu preciso reconhecer o meu pecado, a minha impureza. E que assim como Isaías, que teve os seus lábios purificados pela brasa viva no altar, possamos clamar, Senhor, purifica os meus lábios, transforma o meu coração, para que a minha língua seja um instrumento de vida, de graça e de reconciliação para a glória do teu nome. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por mais dura que ela seja, ela é necessária. Que a tua igreja venha crescer na maturidade, por mais que às vezes a gente faça brincadeiras que a gente ache que não tem problema, e eu já fiz muitas dessas, e que a gente possa entender que, infelizmente, há muitas pessoas que são ofendidas, Senhor, pelos nossos julgamentos prévios, pelos nossos preconceitos. Pessoas que são marginalizadas, pessoas que são excluídas na sociedade pelo seu gênero, por serem mais pobres, por diversos motivos, Pai. Que a gente possa entender que o Cristo ao qual nós servimos vivia ao lado dos pobres, dos marginalizados, que foi a um poço pegar água num contexto onde a mulher era tida como menor que o homem, e o Senhor nunca excluiu, o Senhor sempre trouxe essas pessoas para perto de Ti, Pai. Que a gente possa enxergar que no nosso coração tem muitos preconceitos, às vezes que nós herdamos, que trouxemos do nosso lar, dos comentários que são feitos em casa pelos nossos pais, mas que a gente venha ser canal de transformação, que a gente possa promover essa mudança, Senhor, nos ambientes que nós estamos, para que a gente, Senhor, venha ser ponte para o mundo, não muro, Senhor, fechando as portas do Evangelho para que as pessoas que estão lá fora, mas que a gente venha ser canal de bênção, para que possamos ser abençoados, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.